Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um tema muito interessante para a gente falar dele. E eu escolhi falar desse tema hoje porque a gente está vindo de uma caminhada, de uma trajetória de vídeos em que falamos sobre propósito de vida, tomada de decisão, objetivos, projetos, escolhas, assuntos tão importantes e capazes de mudar os resultados que temos hoje nas nossas vidas, se realmente colocados em prática. Temas capazes de nos fazer recuperar e realizar sonhos. E o tema de hoje, ele é um dos comportamentos que nos impedem disso. Por isso eu achei muito importante falar disso hoje. Vamos falar de um comportamento que é o grande responsável, na maioria dos casos, por não alcançarmos os nossos objetivos. Vamos falar de autossabotagem, sobre o processo de autossabotagem. Gente, nós temos a tendência de, quando não estamos caminhando rumo aos nossos objetivos, aos nossos projetos, de culpar as outras pessoas, as circunstâncias, o país, a crise e até mesmo o mundo. Acontece que, se nós olharmos de verdade para a nossa vida, nós podemos perceber que, na maioria das vezes, somos nós os nossos piores adversários. E uma das maneiras que nós mais utilizamos para não prosseguirmos realizando o que queremos é nos sabotando. Eu vou falar para vocês o que é autossabotagem. Vocês sabem o que é autossabotagem? Eu vou falar disso hoje e dos principais tipos de sabotadores existentes em todos nós. Autossabotagem é a criação de desculpas para não fazer o que você sabe que deve fazer para conquistar o que deseja. É a tendência de colocar travas, limites e complicações a si mesmo durante o caminho em direção a metas e objetivos. A autossabotagem, ela representa os inimigos dentro de nós. É provável que você encontre vários exemplos de situações na sua vida em que, sem saber por quê, nem como, você fracassou em direção à sua meta. Você desistiu, esqueceu, deixou para depois, postergou. E uma das possíveis explicações deste fracasso é a autossabotagem. Algumas vezes você chega a fazer o oposto do que sabe o que precisa fazer para conquistar seus objetivos, mesmo que não faça sentido para você ou para qualquer outra pessoa, mas você continua agindo desse modo. A autossabotagem, ela pode ser consciente, a pessoa sabe conscientemente que seus atos estão lhe prejudicando e escolhe agir assim mesmo. Às vezes, gente, essas pessoas até querem mudar, mas não sabem como, ou não conseguem por ser muito difícil mudar padrões comportamentais já arraigados. Ou então, elas simplesmente não se importam, não estão prontas para encarar a situação e mudar. Já quem faz autossabotagem de forma inconsciente não sabe que seus atos vão magoá-la ou afastá-la do que deseja. Ela destrói a sua felicidade em tudo que deseja, mas não percebe que é ela mesma que faz isso. Ela põe a culpa nos seus defeitos ou nas circunstâncias da sua vida. Eu sou assim, minha vida tá desse jeito, é por isso que eu fracassei. Gente, a maioria dos processos de autossabotagem são inconscientes. Assim como eu já falei para vocês que são inconscientes a maioria dos nossos processos mentais. E por que nos sabotamos? A autossabotagem, a curto prazo, ela nos protege do fracasso, mas ela também nos impede do êxito. E nós nos sabotamos por medo. Medo de correr riscos, medo das responsabilidades, medo de assumir novas responsabilidades, medo de fracassar, medo de nos decepcionarmos, medo de não sermos merecedores, de não sermos aceitos, de não sermos amados. Medos, nós nos sabotamos por medos.
E isso acontece porque desde a infância as pessoas são condicionadas a não acreditarem em si mesmas e a olhar os erros como uma ameaça. Como consequência disso, os indivíduos acabam desenvolvendo diversas crenças limitantes e desistir se torna uma opção atraente, uma vez que o mantém na zona de conforto. Gente, a zona de conforto eu sempre falo aqui para vocês, como a própria palavra define, pode ser um lugar familiar, um lugar seguro, mas nada acontece lá. E eu ainda vou fazer um vídeo só sobre zona de conforto aqui para vocês. São exemplos de autossabotagem, casos em que as pessoas querem algo para si, desejam realizá-los, mas agem em direção oposta ao que querem. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, um estudante que ele sabe que se ele não passar em determinada prova, ele vai ser reprovado na matéria. Mesmo assim, ele não estuda ou mesmo não comparece no dia da prova, ainda que um dos seus grandes objetivos fosse ser aprovado. Outro exemplo, uma mulher está vivendo um relacionamento do jeito que ela sempre sonhou, que ela sempre quis para ela. Mas ao invés de ficar feliz, ela começa a pensar que deve ter alguma coisa errada e não leva a sério a relação. Não investe, se comporta de forma a afastar o companheiro e depois continua propagando a quatro ventos o discurso de que não tem sorte no amor. Outro exemplo, um homem vem conseguindo conquistar sucesso em seu trabalho, mas passa a pensar que não merece ser promovido, que outras pessoas têm mais experiência, mais capacidade, mais qualificação e começa a não se dedicar tanto, a não cumprir prazos, a não ser tão proativo como estava sendo antes. Outro exemplo, uma pessoa deseja muito emagrecer. Ela vai ao médico, sabe tudo o que precisa fazer para conseguir alcançar o seu objetivo, mas só toma atitudes contrárias a que levaria a realizar o seu desejo e passa a vida se sentindo mal com ela mesma. Ou então, em alguns casos, faz tudo certo, mas quando começa a ver os resultados que tanto sonhou, quando começa a ouvir os elogios das outras pessoas, volta a fazer as escolhas de antigamente, as que afasta da realização do seu desejo. Outro exemplo, uma pessoa deseja ter uma vida financeira estável, próspera e equilibrada, mas sempre que começa a ganhar algum dinheiro, ela gasta de maneira desenfreada, de forma a se fazer nunca ter dinheiro suficiente. Gente, são milhares de exemplos de autossabotagem. Eu poderia ficar aqui o dia todo dando exemplos para vocês. E todos nós podemos nos identificar com um ou outro, pois todos nós já nos sabotamos em algum momento da nossa vida. Então, eu vou falar agora sobre os principais padrões mentais de autossabotagem. Padrões mentais de autossabotagem são os padrões de pensamento, ideias e historinhas que criamos para nos sabotar. São 5 tipos de padrões principais. São 5 principais tipos de padrões presentes em todos nós. O primeiro tipo de padrão mental é o sabotador crítico. Gente, 99% das pessoas possuem esse sabotador potente dentro de si. Ele é o sabotador mestre que nos faz desistir de nossos sonhos e objetivos. Esse sabotador, ele destaca os seus pontos fracos e te faz esquecer tudo de bom que você tem ou que você já fez. Ele é incapaz de se elogiar e ele vê o que você faz de certo como uma obrigação e não como uma vitória ou uma conquista. As principais frases do sabotador crítico são: eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu não tenho tanta força de vontade assim. Eu não mereço. Eu não vou nem tentar. Outro tipo de padrão mental muito presente em nós é o sabotador vítima. Esse padrão, ele nos faz assumir a postura de mártir, de sofredor. A culpa de qualquer coisa é sempre das outras pessoas.
Nesse padrão, sempre encontramos justificativas para os nossos insucessos e seguimos reclamando e nos queixando. As principais frases do sabotador vítima são: como as coisas são difíceis para mim. As pessoas ainda vão se arrepender disso. Eu não tenho culpa de ser assim. Sou sempre injustiçado. Sempre aparece alguém ou alguma coisa para me tirar do meu caminho. Quando eu estou fazendo tudo certo, aparece alguma coisa para me atrapalhar. Outro tipo de padrão mental é o sabotador controlador. Esse, gente, ele tem que ter o controle de tudo. Por isso ele nos torna ansiosos, impacientes e constantemente preocupados. Esse padrão mental, ele precisa se sentir no controle da situação para ter tranquilidade. Como ninguém consegue manter o controle de tudo, o resultado é mais ansiedade e impaciência, o que acaba fazendo a pessoa desistir muito rápido dos seus objetivos. Esse sabotador, ele faz com que muitas vezes a gente faça alguma coisa só para mostrar ao outro que quem controla é a gente. As principais frases do sabotador controlador são: ninguém consegue fazer nada sem mim. Se eu não fizer, ninguém faz. É para o seu próprio bem. Só eu faço as coisas direito. Um outro tipo de padrão mental existente é o sabotador perfeccionista. Gente, muitas pessoas consideram o perfeccionismo uma qualidade, mas diferente disso, ele pode ser um grande sabotador. Esse sabotador é que não nos deixa começar muitas coisas por achar que a gente precisa de uma situação ideal antes de iniciar qualquer ação em prol dos nossos objetivos. Ele também não permite erros, então ele não deixa que a gente nem tente e faz a gente desistir no primeiro erro. Ele é o padrão mental do tudo ou nada. Ao sinal do menor erro, ele nos faz jogar para o alto tudo o que já fizemos até o momento presente. O principal problema é que a perfeição nunca vai existir para o sabotador perfeccionista. E com medo de fracassar e de não fazer com excelência, o perfeccionista procrastina. As principais frases do sabotador perfeccionista são: eu preciso me preparar antes de começar isso. Não estou pronto para esse desafio. Se não for para fazer o melhor, eu nem faço. Sou muito exigente comigo mesmo. Não me permito errar. Quando eu estiver preparado, eu começo. Gente, é claro que nós temos que procurar fazer tudo com o máximo de excelência que podemos naquele momento. Mas o perfeccionismo faz com que achemos que nunca possuímos a condição ideal. Vocês já ouviram falar em MOD? Peraí. Vai ficar de trás para frente aí para vocês, né? MOD. Eu vou escrever aqui o contrário. Desculpa. Vocês já ouviram falar em MOD? A sigla MOD. Sabe o que é isso? É melhor opção disponível. É a melhor opção que você tem naquele momento, de acordo com a sua realidade, para não deixar de fazer as coisas ou mesmo postergar. E temos ainda, gente, um último padrão mental, que é o hiperprestativo. Esse padrão nos faz abrir mão constantemente do que queremos, dos nossos objetivos, para ajudar o outro. Ele faz com que busquemos ser a melhor pessoa para o outro, com o objetivo de ser amado e aceito. Esse padrão é aquele que te faz deixar os seus objetivos sempre em segundo plano, que te faz deixar de cumprir uma meta que você estabeleceu para sua vida sempre que alguém pede uma ajuda. As principais frases do padrão sabotador hiperprestativo são: eu me sacrifico pelos outros. Se eu não fizer isso, o que ele vai pensar? Eu não consigo dizer não. Gosto de ver os outros felizes quando o ajudo. Faço tudo por todos. Gente, todos esses padrões mentais estão presentes em todos
todos nós. Em uns mais, em outros menos. E eles variam também de acordo com a fase em que estamos. Às vezes, um ou dois prevalecem no nosso comportamento, mas todos existem em nós ao mesmo tempo. E conhecê-los e nos conscientizarmos da existência deles é a primeira ação para pararmos de nos sabotar. E essas frases típicas que eu passei de cada um aí para vocês podem nos ajudar a identificá-los em nós, tá? Gente, conhecimento e conscientização são sempre os primeiros passos, as primeiras medidas. Por isso eu trago tudo isso aqui para vocês, porque eu tenho estudado, conhecido, mas principalmente porque eu tenho entrado em ação. Eu tenho praticado todas essas coisas e visto o resultado disso tudo que eu tenho dito aqui na minha própria vida. Então, dessa forma, gente, eu convido vocês novamente, vamos entrar em ação, vamos praticar o que está sendo passado aqui, confiem em mim, eu posso garantir que dá resultado. Então, como nos livrarmos da autossabotagem? Vamos às dicas que vocês pedem, mas vamos praticá-las, gente. Vocês gostam de dicas, eu estou trazendo sempre, mas vamos entrar em ação. A primeira ação é essa que eu disse anteriormente. Para parar de se sabotar, o conhecimento da autossabotagem e a conscientização das formas em que ela ocorre na sua vida é fundamental. A segunda ação é ter convicção a respeito das coisas que você deseja conquistar e realizar. Gente, eu falei de desejos, de conquistas, realizações nos últimos vídeos sobre propósito de vida, objetivos e o vídeo de escolhas. Quem ainda não viu, veja, porque eles são muito bons, eles direcionam a nossa vida e essa é a segunda ação para parar de se sabotar, ter convicção das coisas que você deseja, saber os seus objetivos. A terceira ação é não ter medo do fracasso. Tome cuidado com a insegurança e o medo do fracasso, pois como vimos, eles são sentimentos paralisantes. Lembre-se que os erros e derrotas são eficientes professores, essenciais para o seu aprendizado. Lide com seus erros e fracassos como uma lição, não como uma prisão. A quarta ação, entenda que não existe perfeição. Cobre-se menos e não exija a perfeição em seus atos e resultados sempre. Em vez disso, prefira dar o seu melhor em todas as situações. Vamos ativar o modo MOD. Lembra que eu mostrei para vocês? MOD em nossas vidas. Melhor opção disponível naquele momento. Vamos usar essa sigla agora com a gente, antes de agir. Quinta ação. Viva para você. Tentar agradar as expectativas do outro é um dos principais motivos que levam o indivíduo a se auto-sabotar e desistir dos seus sonhos. Porque, gente, nós temos o instinto básico de ser aceito, de nos sentirmos que somos a sensação de pertencimento, de aceitação. Mas na busca pela aceitação, as pessoas tendem a tirar o foco das suas prioridades e sonhos. Sexta ação, use os obstáculos como um combustível na sua vida. Não use os obstáculos como uma justificativa para desistir. Aprenda a encará-los como oportunidades para crescer e enfrentá-los. Gente, sempre que você quiser realizar algo, pense duas coisas. Não pense, eu não posso. Se você pensar, eu não posso, seu cérebro trava na mesma hora. Pense sempre assim, como eu faço? Como eu posso? Aí o seu cérebro começa a trabalhar. A segunda coisa a se pensar quando você quer conseguir conquistar alguma coisa é: alguém já conseguiu isso? Se alguém fez, você também pode fazer. O potencial existe em todos nós, independente das circunstâncias ao nosso redor. Todos temos o potencial para realizar o que sonhamos. Gente, e excepcionalmente na próxima semana nós não teremos um vídeo novo. Eu vou tirar uma semana de férias com a minha família para descansar e arejar a mente. Eu estou precisando muito, gente, desligar de tudo nesses dias.
porque ele foi um semestre muito rico para mim. Um semestre de muito trabalho, de muito estudo, de muito desenvolvimento, de novos projetos, de conquistas, de vitórias. O projeto do canal, ele foi uma realização a mais, além do trabalho que eu já realizava. E ele é um projeto que me exige estudo constante, busca, cursos, materiais, novos conhecimentos. E eu espero que vocês sintam a minha falta na próxima semana, porque eu vou sentir falta de vocês. Eu vou sentir falta de preparar o conteúdo durante toda a semana. Eu vou sentir falta de gravar o vídeo na sexta aqui para vocês. Quando eu tô gravando os vídeos, gente, eu sinto como se eu estivesse falando para vocês. Eu sinto como se eu estivesse falando com vocês, e eu estou. Mas esses dias eles vão ser renovadores, vão ser de renovação na minha vida, porque eu pretendo voltar cheia de novidades, muitos projetos novos para o canal no segundo semestre, mais crescimento e transformação para todos nós. Gente, já foram 24 vídeos com esse de hoje. Vocês já pararam para pensar quanto conhecimento e transformação já foi gerado desde então? E ao fazer esses vídeos aqui para vocês, eu aprendo junto, eu me desenvolvo junto, eu me transformo junto com vocês. Então eu queria deixar 2 sugestões para quem pudesse fazer uma revisão de alguns vídeos. 2 principalmente que eu queria sugerir que vocês revissem. O de inteligência emocional, que é um vídeo muito extenso e também muito denso de conteúdo, mas ele tem o que tem sido trabalhado em tudo em relação à saúde emocional. Todos os lugares que eu vou, os cursos que eu tenho feito, aquele conteúdo do vídeo tá tudo ali de que tem sido mais trabalhado ultimamente. E por ser tão denso, ver ele mais de uma vez faz com que a apreensão do conteúdo seja muito melhor. E o outro vídeo que eu quero deixar como sugestão para vocês assistirem novamente é o vídeo sobre estados mentais, que possui tudo de mais novo cientificamente sobre conexões neurais e suas relações com os nossos estados emocionais. Esses 2 vídeos, gente, que eu tô deixando como sugestão de revisão, eles são potencialmente transformadores. E me aguardem no segundo semestre para juntos continuarmos cuidando da saúde de nossa mente. Porque está tudo aqui. Está tudo sempre aqui. Até breve.